Estou diante de duas pessoas que eu tenho um carinho enorme e sou super fã. Ele, Carlos Albuquerque, que hoje divide a bancada comigo, jornalista, apresentador de TV, locutor de esporte e professor da Univale. Obrigada, hein, Carlos? Tamo aí, prazer estar aqui. Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo de manhãzinha, né? É verdade. E o nosso bate-papo hoje é com Edivaldo Soares. Ele que tem um carinho enorme por governador Valadares e demonstra também, né, através do nosso Esporte Clube Democrata, que é o maior defensor, né? Obrigada, Edivaldo. Eu que agradeço, Sônia, esse convite, estar aqui na companhia do Carlos Albuquerque, que para mim não é jogando confete, mas é o melhor jornalista que nós temos em Governador Valadares, estamos diante dele, sem dúvida nenhuma. E o que você falou, a minha relação com o governador Valadares realmente é muito forte. Eu sou natural de Governador Valadares, saí com 19 anos, nunca perdi o contato com a minha cidade, por causa da minha família e meus amigos. Cada 30, 40 dias eu voltava, mas eu fiquei 38 anos no Rio de Janeiro. Mas a raiz é muito forte. Eu já saí de Valadares com vontade de voltar. E fui voltando aos pouquinhos, já estou aqui há algum tempo, graças a Deus. Vou ao Rio sempre, agradeço ao Rio de Janeiro por tudo que fez, abriu as portas para mim, mas Valadares é a minha raiz, aqui é o meu lugar. Se eu não estiver enganado, aí dentro pulsa um coração vascaíno, é isso mesmo? Aí que se misturou com o alvinegro do Democrata. Quando é que foi se deu essa mistura? Como eu disse, eu fui para o Rio em 69, e o Esporte Clube Democrata, naquela época, estava disputando algumas competições, mas não é falar pelo nosso trabalho que está sendo feito, mas os que antecederam a nossa gestão também fizeram um grande trabalho, e o Democrata cresceu muito. Então, eu era democratense, sim, inclusive já joguei no infantil, no juvenil do Esporte Clube Democrata. Sério isso? Verdade, pode procurar, que vocês vão achar. Pode procurar no Diário do Rio Doce da época, onde Sebastião Nunes, que era o responsável, você vai encontrar, pode pesquisar. O Edivaldo está, sou eu mesmo. Vou procurar, hein? E o Vasco realmente é uma paixão antiga do meu falecido pai, que ficava no radinho, escutando os jogos do Vasco, e a gente, lá em casa nós somos 6 irmãos, os 2 mais novos, quer dizer, o último, né, o mais novo, e o antepenúltimo, que é o terceiro de baixo para cima, eu saí de perto, eles mudaram, o Maurício botafoguense e o Edgar tricolor. Agora o resto, todo mundo vascaíno. Então é a tradição. E tive uma convivência muito grande com o clube de regatas Vasco da Gama, principalmente na época do Antônio Soares Calçadas, que era o presidente, o saudoso, né, e o Eurico Miranda também, já falecido, era o presidente era o vice-presidente de futebol. Ali o Vasco realmente foi um sucesso muito grande durante aquela gestão. Mas, na hora que o Eurico pegou a caneta, eu falei, não vai dar certo. Tinha que ter o Antônio Soares na caneta e ele fazendo os trabalhos. Mas, graças a Deus, está voltando agora, né? Essa SAF foi muito bem-vinda, que eu acho que é um caminho sem volta para todas as instituições de futebol, que aquele que não trilhar esse caminho vai ter muita dificuldade. E você vê aí os clubes, até mesmo, vamos comparar com os clubes aqui do interior de Minas Gerais, que já fizeram essa sociedade. Nós temos aí aquele norte lá de... O Norte Montes Claros, o Atletique, o Ipatinga, né? Ipatinga está no início do processo, mas está indo, né? Exatamente. Já tem já fechado, mas ainda não conseguiram, por questão documental, ainda não assinaram, mas é um caminho sem volta, né? Então a gente está trabalhando por isso e, se Deus quiser, vamos conseguir também para o nosso Esporte Clube Democrata, no momento certo nós vamos estar pensando nisso. Você está vendo que a coisa veio lá de trás, né?
Vem, né? Não foi um amor de ontem, né? É um amor já antigo, então, pelo futebol, né? Exatamente. É a paixão pelo futebol, né? Quando a gente fala em futebol, o antigo bretão, né? Que é da nossa época lá, isso é uma coisa que, quando você começa dentro do esporte, do futebol, é difícil de sair, não tem volta. Edivaldo, você chega ao Democrata 2001, 2002, se eu não me engano, a convite do Luiz Bento Macedo, que era o presidente da época, né? E você já encontra um cenário com bastante dificuldade financeira, né? Exatamente, Carlos. Eu estava ainda naquele idas e vindas a governador Valadares, porque eu ainda estava ficando no Rio, assim, tipo 3 semanas no Rio, 1 semana em Valadares. De 97 até 2002 foi mais ou menos assim. E eu estava no restaurante de um grande amigo nosso, não vou fazer merchandising porque já fechou, né? O JB de Jorge Zambon. Eu estava sentado, mas o Jorge, e estava ouvindo uma pessoa, Rodrigo Souza, salvo engano, era o diretor na época. E ele falando alto e ali próximo dele, ele falou, amanhã nós não temos café para colocar na mesa para os caras. Quer dizer, os caras são os atletas. Aí eu falei, Jorge, quem é? Ele falou, não, é o Rodrigo, o diretor que está aí agora, com o Luiz Bento Macedo, tentando fazer com que o Democrata supere aquele momento, né? E tiveram uma dificuldade tão grande que eu não deixei aquilo passar em branco. Eu pedi o Zambon, falei, você conhece ele? Ele falou, conheço. Chamei ele para sentar com a gente aqui um minutinho. Aí o Zambon chamou, ele veio, sentou. Eu falei, olha, você me desculpa, nós estamos em um local público e eu não pude deixar de ouvir. Você está falando de uma paixão de todos nós aqui, de Valadares, que gostamos do futebol. E aquilo que você falou é verdade. Amanhã não tem café para pôr na mesa para os caras. Eu falei, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu falei, vai lá então, que hora que você pode ir? Eu falei, umas 14 horas mais ou menos, eu vou lá. Vai lá que eu vou te apresentar o Marreco, que é o Luiz Bento Macedo, né? Saudoso Luiz Bento Macedo. E o Brito, também, saudoso Brito. Um botafoguense, um tricolor, e o vascaíno. E olha que a convivência era boa. Né? Então, cheguei lá, ele falou, vou te apresentar. Eu falei, eu vou, mas você não precisa me apresentar ele. Mas por quê? Alguma coisa? Eu falei, não, são meus amigos. Aí eu cheguei lá, falei com eles e tudo mais, e falei, é verdade. Tudo que ele falou é verdade. Falei, vou ver o que eu posso fazer. Comecei, já não faltou o café ali naquele momento, já colocamos e começamos ali. E no segundo semestre de 2002, eu entrei no Conselho Deliberativo, como presidente do Conselho Deliberativo, que estava praticamente parado. Aí eu fui convidando amigos para poder estarem no Conselho Deliberativo conosco, e até achei engraçado, que eu chamei o Ivanô Tass. O Ivanô virou para de volta. Eu sou pianista, eu não quero saber que você toca, Me ajuda você a carregar gosta esse piano aqui. Eu quero é seu nome. Falei com ele assim, eu quero seu nome no conselho. Então, nós fortalecemos o nosso Conselho Deliberativo. E em 2003, já em janeiro de 2003, eu assumi o futebol de Valadares e estamos lá até hoje. Quando é que o café, que foi a sua preocupação, virou cachaça, sem a qual você não vive? Democrata é a minha cachaça. Quando é que esse café virou cachaça? Mas não é só o Democrata que é a cachaça, não. De vez em quando eu tomo umas também para poder equilibrar. No sentido literal também. Vai. Literal. Então, veja bem, mas o Democrata realmente... Eu acho que o carinho que foi de imediato. Logo que eu cheguei lá, percebi o que estava passando. Eu digo sempre, não é mania de grandeza e tudo mais, mas é uma das maiores instituições que nós temos em Governador Valadares. Como embaixador, acho que não tem outro maior. Democrata é o maior embaixador de Governador Valadares. Você fala em Democrata, eu chego a arrepiar. Você fala em qualquer lugar, Governador Valadares, o Democrata, todo mundo fala. Todos nós sabemos aqui que o Democrata tem 6 anos a mais do que a cidade.
não é? Então, eu brinco até com o prefeito atual e com os outros também, eu brincava, e com diversos amigos eu brinco também, que toda cidade tem um time de futebol. O Democrata tem uma cidade, porque chegou primeiro. Ele chegou, então veio Valadares, veio depois. Então, essa situação, eu acho que quando você chega, tem o contato, a paixão imediata. Eu já tinha um vínculo lá atrás, quando eu disse que joguei no juvenil, joguei bem, joguei mal não, foi mais ou menos. Dava para poder ficar. Você vê, então... Ele começou falando que foi bem, agora já foi mais ou menos. Mas você vê que o Edivaldo, então, começou dando esse apoio financeiro, né? O Democrata criou esse amor, criou isso tudo. E eu acredito que você hoje seja o maior credor do Esporte Clube Democrata, né? Ô, Sônia, olha, não tenha dúvida disso, porque os nossos antecessores, eles tinham ainda não tinham uma lei Pelé, que eu acho Pelé, estamos homenageando ele até hoje, quando a arbitragem, em vez de fazer um minuto de silêncio, está fazendo um minuto de aplauso, eu fico de pé aplaudindo também, mas ele foi muito infeliz na lei Pelé, no todo. Tem muita coisa boa, mas tem outras coisas que ele fortaleceu muito os empresários de futebol e enfraqueceu as equipes. Tirou o poder dos clubes, mas deu poder demais para os empresários. Grosso modo, seria isso? Exatamente. Os empresários, você vê empresários aí, bilionários, mas porque eles podiam deter, sob contrato com os clubes, o direito econômico de atleta. Hoje não pode mais, já consertaram isso. E você vê que os clubes estão fortalecendo mais agora. Você vê quantos jogadores que fizeram a saída muito cedo, continuam ainda, os mais novos estão saindo, e o caminho é esse ainda, e será durante ainda um bom tempo. Mas você vê que o retorno de alguns jogadores importantes que saíram daqui e foram para o exterior, estão voltando ainda com condição de jogar realmente. Não aquele jogador que como ex-jogador, terminei minha carreira, eu vou para o Brasil. Não, a gente vê que estão voltando diversos jogadores ainda, com um nível muito bom, o nível que se joga hoje é muito intenso, e eles ainda capazes de jogar. E nós estamos conseguindo isso, porque é dessa nova lei. Edivaldo, você acha que a cidade tem consciência do papel que você exerce, do papel importante, do quanto você segura a onda no clube? Você encontra esse reconhecimento, você encontra portas abertas? Como é que você vê hoje essa relação do empresário Edivaldo Soares, do carregador de piano do Democrata Edivaldo Soares? Acho que a cidade tem consciência disso? Ô Carlos, eu sou muito cumprimentado às vezes. Eu sou uma pessoa que eu vou para a sauna no Filadélfia, eu estou sempre lá, as pessoas chegam e perguntam, principalmente quando o Democrata está bem. Então, diversas pessoas vêm falar que eu não conheço. Vem, eu atendo e converso com todos, com o maior prazer. Mas o Democrata ainda precisa do apoio do empresariado local e dos órgãos públicos. Eu vou dizer, por exemplo, a prefeitura. A prefeitura tem dificuldade financeira, mas pode contribuir, sim, em outras situações que não entre a parte financeira. E eu nunca gostei de mexer com dinheiro público. Então, é uma coisa também que podia já estar trabalhando um projeto de lei para poder a Câmara aprovar, para que se liberasse alguma coisa para o Esporte Clube Democrata, de alguma forma, como patrocínio, tem diversas formas. Você vê que a maioria dos nossos colegas do interior, os clubes que vêm jogar contra a gente, nós vamos jogar contra eles lá, ostentam a prefeitura local nas suas camisas, ou seja, tem verba ali, alguma receita entrando, evidentemente, por aquilo. Você vê o Vila Nova de Nova Lima, ele tem um percentual da receita da Câmara para o clube local. Então, isso é um reconhecimento
daquele clube que está levando o nome daquela cidade, daquele município, para diversos lugares. Eu tenho algumas cidades que eu conheço de nome por causa do time que tem lá. Do tal lugar. O time de tal lugar. Principalmente do interior de São Paulo, que tem bons times do interior também. Aqui em Minas está muito bem. Você vê, você que acompanha o tempo inteiro, você vê que os nossos times do interior, inclusive o Democrata, melhorou muito o nível. Melhorou consideravelmente. Vocês vão ver agora na Série D, que vai começar no dia 8 de maio, nosso time, não é que nosso time da... Já mudou a data, está confirmado, dia 8 de maio? Já podemos divulgar que é dia 8 de maio, segunda-feira, 8h30 da noite? Isso. Porque a CBF, ela sempre marca as competições deles sábado ou domingo, ou meio de semana, na quarta ou na quinta, o dia que interessa para eles lá. Mas aqui nós temos a tradição, que na Federação Mineira, na hora que tem lá o Conselho Técnico... Se eu não me engano, foi sob sua batuta já que começou esse negócio do jogo a segunda-feira. Você lembra como é que começou isso? O Democrata joga segunda-feira à noite? Lembro, eu estava no Conselho Técnico e eles perguntam, depois de tudo discutido, vai mandar o jogo onde, o nome do estádio e dia e hora. Aí todo mundo... E eu acompanhando os jogos, por exemplo, eu gosto de ver o jogo do Vasco, gosto de ver o jogo do bom time, do Atlético, do Cruzeiro. Eu gosto de ver. Esses jogos acontecem quando? No sábado e no domingo, normalmente. Então, na segunda-feira, é a segunda sem lei. Tem ninguém. Gosta desse horário, Sônia, ou vai ver novela? Mas dá oportunidade àquelas pessoas que querem ir para o clube no final de semana, levar a família, né? Então, ele tem... não perde o programa de final de semana que ele está acostumado a fazer, e na segunda-feira à noite, a novela... Parece que é outro caminho sem volta, né? Não é sem volta, sempre. E a CBF entendeu isso muito bem. Então, eu perguntei, né, evidentemente, a comissão técnica, a gente conversa, tudo mais, mas o senhor consegue seus votos? Tentaram, custa. Foi de imediato. Falamos e eles... Não, já é tradição, já está confirmado. Você sabe que é um treinador que passou pelo Democrata, que se ele estivesse aqui, você jamais iria conseguir marcar o jogo segunda-feira à noite, que era o Vantuir Galdino, que ele falava, o Democrata tem que usar contra os adversários o calor das 3 horas da tarde. Só que aí você usava contra a torcida também o calor, né? Você ficar naquela arquibancada metálica. Né? Você ficar naquela arquibancada metálica, que é onde vem o grito mais forte para dentro de campo. Sem né? dúvida. Com todo respeito a quem vai para a cadeira, quem vai para a arquibancada de comando, mas o grito forte que empurra o time vem da metálica, né, Edivaldo? Acho que não há muita dúvida. Não. Aliás, até eu vi neste ano, de alguns anos para cá, que o pessoal das metálicas já consegue contagiar do lado de cá. Sim. O pessoal começa a cantar lá e o canto chega até as cadeiras. Você já percebeu isso? Com isso certeza, é muito bacana, né? Com certeza. E as arquibancadas também de cimento, todas elas também já entrando no clima, né? Iniciado do lado de lá. Do lado de lá é que começa tudo. Pegando o gancho, né, na pergunta do Carlos, que já até passou, a gente estava falando sobre a questão de verba. Hoje, o Democrata, com a renda que tem nos jogos e com a ajuda de alguns patrocínios, né, ainda bem tímidos ainda, vocês conseguem sobreviver ou não? Ou ainda... Ou tem que vender um boi. Vender um boi, às vezes apoiado. 2. Às vezes até imóveis mesmo. A gente já vendeu para poder estar colocando lá, mas não estou aqui reclamando isso, não. Mas quando você fala de imóvel seu particular, né? Exatamente. Eu estou respondendo até a sua pergunta com relação à receita e despesa de uma competição dessa. Não dá para poder fazer. Você vai contar só com a receita de... Nós temos um patrocinador. Um patrocinador, que eu digo, que está na camisa e que realmente dá para ajudar um pouco, contribui bastante. Mas não dá para fazer a competição. As competições são muito caras. As despesas de arbitragem, agora já tem o VAR também, que a Federação Mineira falou, não, nós vamos, foi o último conselho técnico que nós fizemos lá no Mineirão, a Federação, não,
Nós vamos colocar o VAR em todos os jogos, mas nós vamos pagar o VAR. Mas tiraram todas as nossas placas estáticas. As placas, toda a receita da placa, deixaram 4 placas para nós. A CBF agora conseguiu vender essas 4 placas? Do nosso patrocinador. Fiquei devendo, porque tinha direito a 5. Nossa. Eu fiquei devendo uma para ele. Entendeu? Então não conseguimos vender. Não é que se nós tivéssemos mais placas até poder vender, nós conseguiríamos sim. E ajuda muito. E a CBF não é diferente. A CBF, ela libera verba, por exemplo. Nós vamos viajar para jogarmos a Série D. E até 800 quilômetros, ônibus, por conta da CBF, e hospedagem para 28 pessoas da delegação. Acima de 800 quilômetros, passagens aéreas também para 28 e o alojamento e refeição para todos. Já hospedagem, dá um refresco, né? Já ajuda bastante, ajuda muito. E espero que dê um resultado na parte de bilheteria, que dê pelo menos para poder pagar as despesas quando a gente joga em casa. Porque as despesas estão cada vez mais altas. Elas estão... Está sendo castigada, a verdade é essa. Tem que a despeito dessas despesas, eu sei que você tem o sonho do estádio novo. Você nunca deixou de lado esse sonho, né? Como é que está o desenho desse sonho hoje? Fazer uma super reforma ali na Oswaldo Cruz, que tem uma localização privilegiada. Quem é contra a mudança do local, muitas vezes tem esse argumento, né? Eu, às vezes, fico na dúvida também, o que é melhor? Se é reformar aquilo ali, né? Dar uma bela reforma, como a Arena da Baixada lá em Curitiba, eles não tiraram do lugar de jeito nenhum, no antigo campo do Atlético Paranaense, eles conseguiram, foi uma luta para comprar um terreno do lado lá, que o dono não queria vender de jeito nenhum, e conseguiram ampliar a Arena da Baixada, por causa da localização, não abriram mão da localização, né? Mas você já chegou também a argumentar que seria legal fora da cidade, né? Um pouco mais afastado, para poder ter um estacionamento digno e poder fazer um estádio um pouco maior, mais confortável, mais moderno. Qual é o desenho desse sonho hoje na sua cabeça? Se nós tivéssemos recurso financeiro para o Esporte Clube Democrata continuar como proprietário daquela área, e com toda essa reforma, mesmo assim eu seria contra. A reforma ali no centro. Para fazer ali onde é. Sim. Por quê? Qual o dinheiro que nós vamos usar? Nós estamos com dificuldade de manutenção da equipe. Qual o dinheiro que nós vamos usar, qual o recurso que nós vamos usar para fazermos uma grande reforma? Uma reforma dessa quanto custa? Você falou da Arena da Baixada, o que não vendeu do lado era um colégio. Ah, é verdade. Era um colégio. E ele não vendia, ele pegou uma pirraça ali, faleceu, os herdeiros venderam, eles fecharam a arena. Foi. Entendeu? Era um colégio, eu fui visitar. Mas lá também, eles têm um dos melhores CTs que existe no Brasil, é do Atlético Paranaense. Eu fui lá visitar também. É fora um pouco da cidade, um local maravilhoso. E lá eles conseguiram fazer a obra, tem restaurante dentro da arena, mas o custo daquela arena, eu não sei te dizer. Se a Arena do Galo custou agora R$1 bilhão, eles gastaram lá talvez isso aí ou mais do que isso, porque é toda coberta a arena deles e tudo mais. Então, com que dinheiro que nós vamos fazer aqui? Aí, mesmo conseguimos aí um padrinho que chegava e falava, não, eu vou reformar para vocês. O espaço não dá para fazer ali, nós temos 23 mil metros quadrados. Então não dá, você falou no estacionamento. Esse último jogo do Atlético Mineiro e os outros também, que quando vem um grande clube, o Cruzeiro, vem para cá e tudo mais, você chega no Filadélfia e tem o automóvel estacionado. Você vem no centro da cidade, aqui na Praça Serra Lima, tem o automóvel estacionado para poder chegar. Aquelas pessoas que moram ali na Oswaldo Cruz, Francisco Salles, 7 de Setembro, Afonso Pena, eles não conseguem sair de casa, porque para o carro na garagem dele, na vaga da garagem dele. Então, realmente, ali não é. E quando você fala para colocar o estádio fora da cidade, não.
é dentro da cidade e, na minha opinião, hoje é o centro da cidade, onde nós pretendemos levar. Você pega, por exemplo, ali a Ford, onde tem aquele bairro Cidade Nova ali, tem o Trevo, onde tem o busto do Pedro Tasso. Sim. Para mim, hoje, o centro de Valadares é ali. Você pega e vai para o lado. Faz algum sentido. Não, geograficamente está não, fazendo sentido. Não, mas eu estou falando como a cidade hoje funciona. Você pega, por exemplo, ali naquele trevo, você desce a Avenida Minas Gerais, você vai para a ilha. Acabou ali. Aí você sobe no sentido de Belo Horizonte, você chega no Santa Rita. Você desce, você está no CIR. Aí você continua a Avenida Minas Gerais, no sentido do hospital regional que está sendo construído, já tem o IFET, já tem tudo. Pega e mede para você ver isso aí. Ali é o centro de Valadares hoje. A Praça Serra Lima já é ali. A antiga Praça Serra Lima. Mas o meu medo, Edivaldo, medo o Alexandre Calil, quando o Atlético foi campeão da Libertadores em 2013, ele se eu não me engano, na ESPN ou na Fox, alguma coisa assim, ele deu uma declaração, na época, o pessoal ficou meio assustado, mas depois parece que se confirmou o que ele disse. Ele disse, olha, futebol no estádio hoje não é mais para o povão, é para quem consegue pagar ingresso de 150, 200, 250. E eu fico pensando se com um estádio novo, o Democrata não vai afastar o povo do estádio, porque com os grandes clubes aconteceu. A própria torcida do Atlético hoje, ela continua vibrante, mas você já nota uma diferença. Não é mais aquela torcida argentina que era antes, que cantava o tempo todo. Hoje, eu não sei se aquela torcida de antigamente teria vaiado o time do Atlético um dia desse aí, na Libertadores, como vaiou. Então, eu fico preocupado com isso, de o Democrata perder o gogó da torcida, a arquibancada metálica que tem hoje. Que isso passa pela sua cabeça, essa preocupação ou não? A preocupação passa sim pela minha cabeça que isso não aconteça nunca. Nós temos que ter o nosso torcedor, evidentemente, nós teremos setores mais caros para as pessoas que podem pagar, que tem um camarote. Nós temos, no projeto da nova arena do Esporte Clube Democrata, nós temos um projeto de termos cadeiras de um lado e do outro, que sejam cadeiras cativas, que tenham desconto em certas partidas, às vezes maior percentual ou menor, e que paguem manutenção para poder custear os outros setores, que é onde as torcidas, você vê as torcidas organizadas, as torcidas com poder aquisitivo menor, que usam, que são ali é o pulmão do clube, do time que está em campo, faz realmente o time correr mais, entregar um pouco mais. Isso não tem a dúvida nenhuma que faz. E a camisa 12. A camisa 12, eu sempre digo, a camisa 12 aqui em Valadares funciona mesmo. E eu não vejo em outras cidades de Minas, não, tá? Do interior de Minas, não é retórica. Eu acho que torcida com a força que a torcida do Democrata tem aqui, eu, sinceramente, não me lembro de ter visto em nenhum outro lugar. A gente já foi do Triângulo Mineiro ao norte, ao sul de Minas, à região central, você não tem uma torcida com a força que tem a do Democrata aqui dentro, não. Concordo plenamente. E não vou ficar só em Minas Gerais, não. Eu já rodei alguns lugares por aí, outros estados, com vasta gama, né, com futebol e tudo mais. Você vê, em Minas Gerais, eu me atrevo a dizer que, se colocar numa arena neutra, ou então que seja jogo de ida e volta, o Democrata tendo, evidentemente, um espaço físico igual do América, você tendo a capacidade lá de 20 mil torcedores, e aqui de 8, aí não, eles vão ter mais torcedores Sim. em campo. Mas se colocarmos duas arenas com a mesma capacidade e tudo mais, eu me atrevo a dizer que o Democrata coloca mais torcedor em campo do que o América. Veja, Sônia, dificuldades financeiras, mas um homem sonha. Mas olha só, aqui, voltando nas condições financeiras, você está falando aqui, eu estou aqui, né? Não entendo praticamente nada de futebol, mas vamos dar uns Mas entende de dinheiro, né? E é o que nós estamos precisando nesse momento muito. Aqui, o Democrata é uma empresa. Essa empresa não pode ser vendida cotas
para conseguir alavancar a ele mais ainda? Porque hoje em dia o Democrata, graças ao patrocínio... Aí seria a SAF, né? Seria a Sociedade Anônima, no caso. A SAF, exatamente. Pode ser feito isso, não? Pode, porque eu disse ainda há pouco sobre a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. É o que aconteceu com o Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno chegou lá com seus parceiros, compraram o futebol do Cruzeiro, como o Atlético já está há muito tempo, já é SAF, nós sabíamos que é, só que não documentaram ainda. São os 3 R's. Tem um empresário chamado Edivaldo Soares, ele poderia comprar a SAF do Edivaldo Soares, atual vice-presidente de futebol do Esporte Clube Democrata? Teria condição disso, não? Pode ser sócio, mas Pode. temos que ter aí porque o Democrata merece, e se Deus quiser e Ele quer, nós vamos ter um parceiro que chegue para poder injetar no Democrata o que ele precisa, para poder a gente nunca mais falar, o Democrata está deixando de fazer isso ou aquilo por falta de receita. O Democrata não merece isso mais. Então o Edivaldo pode ser até um parceiro. Nessa história de falta de receita, que a gente sabe que é verdade, né? Até chover no molhado falar sobre isso, né? Dessas dificuldades desses anos todos. Foi nessa que foi o Recanto da Pantera? Não, porque o Recanto da Pantera, ele, no início, era um clube que tinha 4.000 pagantes de manutenção. Sim. Quando eu cheguei, ele já estava fechado. Verdade. Já estava fechado. Aí tinha aquela cota ouro. Cota ouro é o maior veneno que existe para clubes tradicionais que a gente vê aí. Né? Alguns fazem com mais cuidado, porque quando você compra a cota ouro, você paga um pouco mais alto o valor daquela cota, mas você nunca mais paga manutenção. Então o clube não vai ficar com 1 ano, 2 anos, de repente pega aquele dinheiro, faz obras, mas ele precisa da manutenção. A palavra diz, manutenção, precisa de Aí receita. quem mais poderia ajudar na manutenção está com cota ouro. Não é verdade? Está no bem bom, está na janela. Exatamente, mas o Democrata ele tem interesse em fazer o que a Sônia acabou de falar aí, uma sociedade. Eu até brinco com os mais próximos, eu falo, olha, o Democrata hoje é um capadinho magro. Ele está na Série D, na 4ª divisão do Nacional, está na 1ª divisão do Mineiro, mas não tem ainda a sua estrutura física necessária para o profissional e principalmente para a nossa base. A base já o alicerce, um prédio, você começa pelo um alicerce e o futebol começa pela base. Então, logo que eu cheguei aqui, mesmo com um campo só, como é até hoje, a gente fazia, eu mandei jogador para o Fluminense, mandei para o Atlético, mandei para o Cruzeiro, mandei para diversos lugares. Aí chegava lá, de repente, chegava o empresário, dava 2 pares de chuteira para o menino, conversava com o pai, e daí a pouco o menino vazava. Então hoje a legislação já protege os clubes. Mas para poder não voltar numa situação que não seja ideal, física, que ainda falta, nós, com esse novo projeto, nós temos também condições de fazer um espaço físico para termos o sub-15, sub-17, sub-20 disputando a competição. Que não adianta você ter Pelezinhos aqui nessas categorias, mas que só fica jogando entre eles aqui, não enfrenta um Cruzeiro, não enfrenta um Atlético, aí é que o garoto vai. É nessa situação. Então, e para você pegar uma equipe, quando você pega o sub-15 e sub-17, eles podem viajar junto e eles jogam no mesmo dia. Então, você pode fazer aí um ano de 46, você leva 23 de cada um, que menino aguenta correr muito mais, e leva a comissão técnica, de repente vai de automóvel, se for o caso, e vai lá e faz. O restante das despesas são as mesmas, hospedagem, refeição, tudo a mesma coisa de um profissional. Você está falando de categoria de base? Eu tenho um palpite, Sônia, que eu acho que, eu te perguntei logo no início, quando é que a café virou cachaça, que em 2003, 20 anos atrás, quando o Democrata ganha o Campeonato Mineiro de Juniores, o time é campeão, eu acho que naquele momento ali o seu olho brilhou e você falou,
vai ser difícil sair desse negócio, é porque essa meninada, porque foi uma alegria. A cidade comemorou, os meninos chegaram aqui desfilando no carro do Corpo de Bombeiros. A Rua Oswaldo Cruz ficou fechada, uma festa incrível na porta do estádio. Eu acho que ali não deu um cliquezinho, não deu, não? A cachaça aumentou, sem dúvida. Eu fui, cara, porque nós fomos campeões jogando fora, embora nós fomos derrotados. Pela URT, eu estava lá em Patos de Minas. Mas nós já tínhamos criado uma gordura que se o Atlético ganhasse o Cruzeiro, nós podíamos perder fora, que já o título já era nosso. E o técnico do Atlético era o José Maria Pena, né? Exato. Dos juniores. Oh, que história, gente. Que Depois história. veio trabalhar com a gente muitas vezes aqui. Então nós fomos, eu estava num clube da cidade, no radinho, a turma toda batendo papo, aquele negócio, e eu no radinho o tempo inteiro. Mas eu estava ouvindo o jogo do Atlético Cruzeiro. Sim. O tempo inteiro. Aí, rapaz, na hora que aquele campeão, eu joguei aquele rato para cima. Comecei a articular com o pessoal aqui, os bombeiros muito atenciosos. Maior coincidência da vida. Eu fui sexta-feira retrasada, eu estava na casa de um irmão, comemorando o aniversário de um neto dele. Esse neto namora uma menina já há algum tempo, e eu estou ali, passa para lá, passa para cá, ele está me olhando. Ô, seu Edivaldo, o senhor lembra de 2003? Eu estava pendurado na porta do bombeiro. Eu cheguei no Democrata, que rodou, chegou ali. Eu me lembro dessa imagem. Rodamos a cidade inteira para depois irmos para lá, que estava lotado. E chegamos ali, jogando para cima, as pessoas jogando a gente para cima, tudo mais. Sabe quem é que estava dirigindo aquele caminhão, seu Edivaldo? Eu não faço a menor ideia. Eu. Era ele que estava dirigindo. Eu falei, rapaz, eu dei um abraço dele. Aí foi, é uma coisa que realmente, Carlos, é só quem passa, que sente isso, é que sabe o tipo de sentimento que é. Falando em sentimento, a Sônia, o Edivaldo no estádio, no dia do jogo, ele fica ali quase na diagonal das cabines de rádio. Às vezes, quando ele troca de lugar um pouquinho, se é que troca, às vezes fica quase em linha reta. E dá para a gente perceber lá de cima um gestual, um olhar, de vez em quando ele dá uma olhada lá para cima, verificando algo, procurando alguém. E eu fico pensando o que passa na cabeça dele, por exemplo, quando toma um gol, mas também quando faz um gol nos acréscimos, quando ele vê a torcida cantando. Eu fico pensando o que passa. Aquele gol do Santa Cruz, faltando menos de 2 minutos para o Democrata ficar com a vaga. Aquele dia especificamente, ali, deu vontade de fazer o quê? De ir embora para casa? Deu vontade de chorar? O que deu vontade de fazer aquele dia, Edivaldo? O Carlos, eu estava em pé, faltavam 2 minutos, eu estava em pé com muitas pessoas gritando, acabou. Pressionando o árbitro. Na hora que aquela bola caiu, nós tivemos um jogador que fraturou a tíbia, que é o Gabriel Vieira, que ele estava ali naquela marcação. Aí quando entrou aquele uruguaio dele lá... Felipe Gedós. Que ele joga aquela bola para dentro da área. E o Pipico faz o gol. Pipico vai fazer aquela cabeçada. Com certeza, se o Gabriel tivesse ali, aquele cara podia até mandar aquela bola para a área, mas não com aquela tranquilidade. Aliás, sair meia torta, não ia chegar redondinha como chegou. Aí, na hora que a bola aquela aparentou, eu caí sentado na minha cadeira, né? Fiquei todo mundo em pé, eu não vi mais nada. Eu fiquei ali uns 10 minutos para poder falar, vem cá, é verdade. Me liscando, poder ver, mas o futebol é isso, por isso é apaixonante, né? Então a gente passa por essas situações, isso é que faz a gente... Falando dos sentimentos, você passou por um baque muito grande, né? Porque veio a questão do seu filho, eu acredito que você estava preparando ele para te substituir, né? Porque também o filho dele... Ele já era o braço direito, né? Já há algum tempo, né, Edivaldo? A Sônia falou a palavra preparando. Eu, realmente, esse verbo aí é o que estava fazendo. Eu estava preparando ele, não só para poder ser o sucessor no Democrata, que ele era um apaixonado pelo Democrata também, e prestou bons serviços ao Democrata também, mas também
nos nossos negócios, né? Ele já estava à frente de tudo. Claro que ele chegava para isso aí a gente conversava e tudo mais, mas ele estava sendo preparado para poder assumir os negócios também da família. Muita gente pensou que naquele momento você fosse até desistir do Democrata, mas eu tenho a impressão, né, e agora que você vai poder falar se é isso ou não, mas eu tenho a impressão que você pegou, não sei, acabou transformando nisso numa força ainda maior para você continuar, porque eu imagino que ele seja uma inspiração agora e eu acho que cada vitória você se lembra dele, né? Eu tinha, né, como já falando, eu tinha em mente de ficar na retaguarda, né? Aí eu falei, não, agora é hora, arregacei as mangas e falei, o trabalho continua. Então, eu retomei a rédea e vamos levando até quando Deus quiser, e Ele vai dar um tempo aí para a gente necessário para poder... Não é que eu queira eternizar no Democrata. Não, o Edivaldo não sai por quê? Carlos vira para mim e fala, conhece muito de futebol, mas eu sento lá, mas qualquer coisa que aparecer, que tiver que meter a mão no bolso, eu meto a mão no bolso também. Não é justo. Todo mundo fala, você é louco, você está tirando da sua família. Eu não estou tirando nada, não falta nada para minha família, vai estar muito bem, obrigado. Mas eu também não deixo faltar para o Democrata, não. Então, eu quero deixar o Democrata. Se eu for para casa hoje e o projeto não for realizado, o Democrata não conseguir chegar onde ele merece, porque o Democrata é rico, vive como pobre, é grande, vive como pequeno. Então, a hora que o Democrata estiver vivendo como rico que é e grande como ele é, eu posso ir para casa tranquilo. Você é o maior credor do Democrata? Sim. Não tenho pressa para receber do Democrata. Eu posso realizar parte do prejuízo, eu posso realizar 100% do prejuízo e vou para casa feliz se o Democrata realmente conseguir deslanchar. E vou muito triste que se o Democrata não conseguir chegar onde ele merece. Tem alguém sendo preparado? Sônia, depois de uma SAF, aparece muita gente preparada. O Democrata já tem algumas pessoas preparadas, mas quando tem uma SAF, isso cresce muito, vem muitas pessoas especializadas, né? Eu na parte administrativa e tudo, mas até mesmo no futebol, com tanto tempo que a gente está lá, a gente sabe quando a contratação foi boa ou não, para discutir com a comissão técnica também, para ver cá, esse aí, realmente eu pensei que fosse, mas não é. Né? Falaram aí de alguns jogadores que saíram agora, terminou o Campeonato Mineiro, nós já tínhamos em mente. Você monta um time do zero, é muito difícil você acertar em todas as peças. E esse ano, passado que montou no final de novembro, e no dia 5 de dezembro é que a turma estava apresentando aqui. Então nós montamos do zero uma equipe. E fomos para o Campeonato Mineiro. Eu acho que fomos muito bem. Queríamos mais, não tenha dúvida. A gente sempre quer mais no futebol. Mas nós conseguimos. Se nós não subirmos para a Série C esse ano, mas vai ficar no C, se Deus quiser nós vamos subir sim, nós vamos deixar uma vaga da Série D para outro clube mineiro do interior, porque nós já conquistamos esse jeito esse ano ainda. Em 12, nós ficamos em 7º lugar. Nesse 7 ali, nós contamos com os 3 da capital, nós contamos com o Atlético, que já é SAF, ficou em 4º lugar, e o Vila, e o Tombense, que é a Série B do brasileiro, e nós estamos ali, junto desse grupo. Então foi muito bom. E nós já montamos, né, há algum tempo, um time para disputar a Série D, que vem muito mais forte do que aquele time que estava aqui. Mas saiu o fulano, saiu o ciclano. Saiu não, nós mandamos embora. Teve um... Mas o Democrata não perdeu nenhum jogador que, de repente, encontrou um contrato melhor no outro clube? Não aconteceu isso? Nenhum. O único atleta que nós queríamos que permanecesse, mas para ser justo com o atleta e tudo mais, foi o Pablinho,
Ele tem 19 anos. É aquele que não... Vamos combinar, né? Que não foi pênalti, né, Edivaldo? Contra o Santa Cruz. Ele cavou, ele caiu fora da área. Arrumou para nós. A nossa sorte não tem VAR naquela fase da Copa do Brasil. Porque não foi pênalti, foi cavou, méritos do Pablinho. Para mim foi pênalti inteiro. O Gabriel foi lá e fez o que tem que ser feito, chutou no meio do gol, aquele aliviou a gente. Mas como é que você deixa um homem desse embora? Não, porque o Pablinho ele tem 19 anos e é um menino que, você vê, outras oportunidades ele teve de chegar na cara do gol, mas na hora de finalizar, é jovem, um jogador jovem que não competiu ainda em grandes competições e tudo mais, e a chance maior dele foi para onde ele foi. Podia ir para um outro grande clube. Ele foi para o Cuiabá, que o Alisson, que era o nosso executivo antes do Nelson, ele foi para o Cuiabá. Que acabou de meter 2 gols no Flamengo. Ah, não, que o Flamengo foi o Maringá. Desculpa. Maringá. Mas o Cuiabá está na Série A do Brasileiro. Série A do Brasileiro. Então, o Alisson, ele estava aqui fazendo um trabalho maravilhoso conosco, foi quem ajudou a montar o time lá atrás, junto com o Chardong, Paulo César Chardong. Aí o Alisson, sentado ali naquela cadeira que eu fico sempre ali assistindo os treinos, saindo daqui eu vou para lá. E ele virou para mim e falou: Edivaldo, o senhor é que vai decidir. Mas eu tenho uma proposta do Cuiabá para assumir o futebol do Cuiabá. Olhei para ele e falei: vai, meu filho. Ah, você, Edivaldo, eu estou... para mim, eu gostaria de ter o Alisson aqui comigo o resto da vida. Você está saindo do time da Série D para um time da Série A. Não tenho o que pensar, né? Senhor Edivaldo, se o senhor precisar de mim, eu estou à sua disposição. E foi ele quem levou o Pablinho para lá. E eu falei: vai, foi o único. Os outros todos, o fulano, não vou falar nome aqui para poder não ser indelicado. O fulano, nós trouxemos melhor do que eles. Nós tiramos 8 atletas e trouxemos 8. Vocês vão ver. Olha já. Lá, no intervalo do jogo, eu passo na pedra e falo: Edivaldo, você falou que ela é melhor. Pode cobrar e vocês vão gostar de quem está chegando. Nós perdemos também 2 volantes que nós trouxemos para poder ser as pessoas para resolverem. Nos jogaram, um entrou em campo 2 vezes 20 minutos cada tempo. 20 minutos no jogo, 20 minutos do outro. Que veio para resolver. E o outro, no amistoso que nós fizemos contra o Ipatinga em casa, ele jogou, o primeiro tempo jogou os titulares, né? E o segundo tempo jogaram os reservas. Ele se lesionou no primeiro tempo. Até hoje não entrou em campo. São 2 pessoas que estão lá me aguardando para a gente conversar e eles irem embora, porque a gente sabe que não pode... não é isso. Recuperamos como tem que ser feito, todo o tratamento médico, com um bom médico, tudo necessário, até além do que se faz, que a gente faz um laser para poder ajudar, acelerar nessa cicatrização. Mas é jogador que a comissão técnica está... Confio ou não confio? Eu conto com ele novamente, ele me deixa na mão. Então, nós trouxemos jogadores que estavam jogando as finais regionais. Então, eles estavam, ou foram vice ou foram campeões nas suas regiões, na primeira divisão, e alguns. A maioria deles, tem até um que está chegando agora. Eu chamo de pé de cobra. O Paulo: o que é isso? Você já viu o pé de cobra? E o Paulo: não, mas o cara jogou comigo. Você conhece ele, mas eu nunca vi. Pé de cobra. Aí você tem que confiar no treinador, né? Sim, mas ele jogou com o Chardong lá há muito tempo, lá no Souza. E ele terminou agora, eles foram vice-campeões, perderam por 13, na final perderam nos pênaltis. Ô, Edivaldo, falando em Chardong, a gente percebe ele tem um respeito muito grande por você. Todas as vezes das declarações ele sempre faz questão: não, o clube está dando o melhor que pode, a gente vai, viaja, fica em bons hotéis, almoça em bons restaurantes, etc. e tal. E ele está na 4ª temporada aqui, se eu não me engano. Quer dizer, ele está criando uma relação com o clube e com a cidade, que o único que teve algo parecido foi o José Maria Pena, né? A que se deve isso? Méritos seus ou dele? Hein? Eu acho, Carlos, que as 2 coisas, porque tem presidente que às vezes, não vou citar nome também para não ser indelicado, mas
Eu ponho um técnico para preparar o time para a temporada, a hora que vai começar eu mando ele embora e põe outro. O que é isso? Eu nunca entendi isso. Então, veja bem. Tem que ter acontecido algo muito grave, né? Muito não, sério. mas ele faz isso sempre. Sempre. Sim. Ele é dele. Eu ponho um técnico para poder montar um time. Agora, eu até entendo numa situação. Falecido Zé Maria Pena, que era muito meu amigo, vou montar um time com o Zé Maria Pena. Vem cá, Ardivaldo. Tudo bem? Eu quero ir sim. Deve ser uma montanha-russa, né? Montar um time com o Zé Maria Pena é uma montanha-russa. Mas vou, quem é o técnico? Zé Maria Pena? Vou não. Porque o Zé cobrava muito, ele cobrava muito. E ele xingava mesmo, às vezes, o jogador. Já ouvi, ali do corredor ali, os xingamentos são impublicáveis, o que ele falava com os jogadores. Ele tirava tudo. Você deve lembrar, evidentemente, do Fernandão, quando ele passou aqui. Acho que o atacante que salvou a pátria em 2011, né? Fez 3 gols em Montes Claros. Mas o cara foi jogar no Corinthians, né? Ele saiu daqui, ele foi para o Guarani, do Guarani para o Palmeiras... do Palmeiras ele foi para o Fenerbahçe virou ídolo lá. Era ídolo lá na Turquia. Depois ele voltou para o Bahia ele foi para o Goiás. Verdade. O Fernandão, ele tem um filho chamado Davi, ele devia ter 1 ano e meio, 2 anos, o menino, e a esposa dele também ia para lá, ficava ali naquele corredor perto do vestiário ali, assistindo os treinos. E o Zé Maria virava para ele, o grandão: você é até bonzinho de bola, mas você é isso, você é aquilo, tem uma mulher ali, o filho do menino ali. Olha, meu Deus. Eu tenho uma história maravilhosa com o Zé Maria Pena, que foi o seguinte: uma vez nós combinamos na TV de fazer uma reportagem sábado de manhã, ia ter jogo no domingo, a gente marcou com a assessoria de imprensa. Eu não sei se a assessoria de imprensa esqueceu de falar com o Zé Maria Pena, que a gente ia lá, ia filmar o café da manhã no hotel, e fomos. Aí a gente estava lá já entrevistando os jogadores, Zé Maria não tinha chegado ainda. De repente chega o Zé Maria Pena com um pratinho, colocando as frutinhas, o ovo mexido e tal. Ele olha, vê a gente lá, vê a câmera, chega perto de mim e fala assim: mas vocês são chatos, hein? Vocês são chatos demais. Nem no café da manhã vocês dão sossego. 8 horas da manhã, vocês são chatos demais, gente. Esse era o Zé Maria. Quer dizer, Zé Maria. E a gente não levava isso em consideração, porque eu sabia que ele era assim. Daqui a pouco ele estava rindo, cumprimentando de novo. Já, vocês querem gravar comigo? Então grava logo que eu tenho que ir embora. Esse era o Zé, né? Então, um cara fantástico, né? O Edivaldo, como tem, a gente, quando se fala em democrata, a gente sempre vem a pessoa Edivaldo, né, na ousadia dele, né, no formato dele de conduzir tão bem o Esporte Clube Democrata, mas quando se fala de uma voz, né, que espalha o jogo por aí afora, a gente sempre lembra do Carlos, né, com essa voz possante, com essas colocações assim, que é formidável. Quando a gente falou o nome Edivaldo aqui, eu falei: não, se não for com o Carlos, não tem como, entendeu? Não tem como, eu não entendo nada de futebol, então eu achei assim, também para representar o nosso democrata hoje, não podia ser outra pessoa como o Carlos hoje aqui do nosso lado. Não tenha dúvida nenhuma. Obrigado pelo convite. Plenamente. É uma pessoa que, além de bom profissional, porque ele, na televisão, é Carlos Albuquerque, no rádio é Carlos Augusto. Eu falei: por quê? Isso é coisa de um sujeito chamado Hugo Alessi, que a Sônia conhece muito bem, porque, aliás, do Hugo Alessi e de José Luiz Barbosa, o saudoso José Luiz Barbosa. Porque quando eu comecei na Rádio Bituruna, no dia 1º de maio de 1988, Democrata e Maria Jubá, era Carlos Albuquerque. No dia seguinte, eu fui todo ansioso lá para a rádio para ver se eles tinham gostado, porque eu nunca tinha narrado um jogo na minha vida. O José Luiz Barbosa lá na mesa dele falou: senta aí, jovem, nós gostamos da sua narração, mas Albuquerque é um nome muito elitizado. O povo não sabe nem falar isso. Qual que é o seu outro sobrenome? Não, Augusto. A partir de hoje é Carlos Augusto. Esquece o negócio de Albuquerque, Carlos Augusto. Beleza. 11 anos depois, quando eu comecei a ser repórter na TV Leste, Hugo Alessi era o diretor de jornalismo. Foi o inverso. Hugo Alessi: Carlos Augusto? Não, coisa pobre. Não dá, Carlos Augusto eu não quero. Qual que é o seu outro sobrenome? É Carlos Albuquerque. Mas Hugo, eu já sou Carlos Augusto há 11 anos. Não me interessa. Agora é Carlos Albuquerque.
Como você está querendo emprego, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, passei a ser 2. Né? Verdade. Então, mas eu me divirto com isso, né? Com essa dupla personalidade. Mas, Sônia, o convite que você fez, o carinho de poder estar aqui conosco, eu acho que você não podia escolher a pessoa melhor. Porque pela capacidade que todos nós sabemos e tudo mais, e pela pessoa dele, e o conhecimento profundo que ele tem do esporte, e o amor que ele tem pelo esporte com o democrata. Isso é uma coisa que isso é patente, a gente olha, sabe, quando ele fala de democrata, você percebe que realmente é uma pessoa que respeita a instituição, entendeu? Claro que nós não estamos, principalmente o jornalista, ele tem responsabilidade com a notícia. Né? Ele pode não querer falar mal do democrata, mas quando fala com a suavidade, não precisa bater tanto. Não é verdade? A gente fala o que está vendo, né? Eu costumo dizer lá com os meninos lá porque é o seguinte, a narração de rádio me ensinou o seguinte, e aí essa coisa foi ficando muito clara na minha cabeça, porque até uns 10 anos atrás havia uma discussão muito forte. Se o cara que cobre esporte, o jornalista que cobre esporte, se ele deve declarar ou não o time para o qual ele torce. E o cara que para mim resolveu esse problema chama-se Armando Nogueira, o grande Armando Nogueira. Ele diz o seguinte: o jornalista que cobre esporte e não torce por um time de futebol, ele não merece cobrir esporte. Ele tem que cobrir ensaio de ópera. Porque não é a praia dele. O jornalista que não torce pelo time. Eu falei, é isso. Então, para mim, isso ficou muito claro na minha cabeça. Se eu estou narrando o Democrata e o RT, com todo respeito ao RT, mas se o RT fizer um gol, eu vou narrar como se a minha mãe tivesse morrido e eu acabei de receber a notícia. Agora, e quanto o gol do Democrata, eu vou narrar como se estivéssemos sendo campeões mundiais, né? Agora, se eu estou narrando Atlético e Cruzeiro, a história é diferente. Aí eu tenho que medir igual, a mesma reação, a mesma emoção, a mesma vibração, porque eu estou narrando para as duas torcidas. Perfeito. Né? Então isso foi ficando muito claro para mim ao longo dos anos. Mas o Democrata vira cachaça mesmo, não tem jeito. E tem a Pantera Cor-de-Raça, que é a torcida organizada, que faz aquele barulho. Quando o Democrata tem histórias maravilhosas. Quando a gente se debruça sobre a história do Democrata, você vê como tem coisas bacanas. Por exemplo, a torcida organizada Pantera Cor-de-Raça, o Edivaldo sabe disso, foi fundada no ano em que o Democrata estava na 2ª divisão do Campeonato Mineiro, era o meu primeiro ano de rádio, 1988. E houve um jogo em que havia 4 pessoas na arquibancada metálica. Um empresário, Edmilson Rodrigues, empresário do ramo da construção. Um jornalista, o Tim Filho, que já era jornalista de ofício, mas não era ainda de formação. Ele não tinha feito o curso de jornalismo ainda, mas já exercia a profissão. Um mecânico, que era o Reinan. E um nego, que eu nem sei a profissão do nego, né? Mas eram pessoas do povo representadas ali. Olha para você ver, um comerciante, um jornalista, um mecânico, um outro torcedor que estava lá e que falou, gente, isso é um absurdo, não dá para eles chegarem a um bate-papo entre eles lá. Então eles sentaram lá, se conheceram lá, quem é você? Eu sou o Tim. Vocês não acham que a gente precisava ter uma torcida organizada aqui? Não é possível ter 4 pessoas aqui num jogo desse? Então, e fundaram a Pantera Cor-de-Raça. O Tim teve a brilhante ideia de fazer o trocadilho com a Pantera Cor-de-Rosa e tal. Então, sensacional, né? Quer dizer, essa história, são histórias muito peculiares do Democrata. E não tem como não se apaixonar por essas histórias, né, Edivaldo? Então, é verdade. Eu queria, só para fazer justiça, porque o Zé Maria ficou numa situação que, né, a gente falou dele bastante. Só do lado ranzinza dele, né? O que ele fez pelo Esporte Clube Democrata, alguma coisa dava errado. Vem o Zé Maria. Precisa ganhar 5 jogos para classificar, Zé Maria. Ganhamos os 5 e subimos. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Ele chegou aqui, nós fomos entre Zé Maria. O Democrata precisa de 5 jogos para se classificar, Zé Maria. É um milagre. Pode anotar aí. Vamos classificar. Vamos classificar. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para isso. Eu não saio de Belo Horizonte à toa, não. Mas a outra situação dele, que eu falei do Fernandão, que é o grandão, que negócio... E você se lembra que naquele jogo, em 2011, nós estávamos jogando em Montes Claros, e o Ipatinga jogando aqui contra o Tupi. O Ipatinga tinha que perder em casa, e nós tínhamos que tirar uma diferença de gol lá, ganhando de 3 gols. Então o Ipatinga
perdeu de 1-0. Gol de pênalti. Gol de pênalti. Alice Pena Júnior, o árbitro que marcou aquele pênalti, que só ele para ter coragem daquele pênalti Mas foi dedicado. Mas foi pênalti, o negócio. Outro não daria, de jeito nenhum. E lá, nós começamos perdendo o jogo, levando 2-1. Foi. Eu falei, jogar a toalha só quando o juiz acaba o jogo, né? Aí começou o segundo tempo, nós fizemos o primeiro gol, o segundo gol, o terceiro gol, o quarto faltava 1. Estava todo mundo. A Milton já tinha feito gol, o Fernandão já tinha feito, faltava 1 gol. Nosso time estava com cãibra até na língua. O lugar pegava ali, estava todo mundo com cãibra. Vai! O Fernandão terminando o jogo. O Fernandão vai lá e pumba, fez o 5º gol. 5-2. E ele arrumou ainda força para correr para o lado do banco. Eu falei, vai matar o Zé. Ele deu um abraço no Zé Maria, quase quebrou o Zé Maria no meio e falou, obrigado, professor, você me fez virar homem. São histórias sensacionais, né? Edivaldo, Carlos, quero agradecer a participação de vocês. Como eu já te disse, né, vocês dois, para mim, é uma representação clara do nosso Esporte Clube Democrata, cada um no seu quadrado, né, mas cada um com tamanha relevância. O cara está lá na fazenda com o radinho, está lá escutando e está visualizando, né, tudo aquilo que ele fala, né, como ele diz, né, a rádio tem um formato de uma fala, a TV tem outra, que ele consegue fazer com que a pessoa se sinta dentro de campo, né, e você, por esse apoio que você dá ao Democrata, que traz tanta alegria, né, para o povo valadarense, para o povo da região, que melhora a economia da cidade em épocas de jogos, em todos os sentidos. Valeu, Edivaldo, por tudo. Obrigada, Carlos. Quero agradecer por esse foi um bate-papo, né? Muito tranquilo. E a gente ficaria mais horas aqui, tá? Se deixar, horas e mais horas aqui conversando, porque são muitas histórias. Pode pensar em escrever um livro, né? Eu acho que já dá, né? 20 anos, 21 anos, já tem muita história para escrever um livro, né? Com certeza. Só uma pequena correção, tá? Só no início você citou da Univale, eu não quis te interromper, mas no momento eu não estou dando aula na Univale. Eu leciono para português e professor, tal. Né, Edivaldo? Sem dúvida. E aprendiz também, né? Eterno aprendiz também. E é uma honra, né? Bater um papo aqui com o Edivaldo, e eu acho que o Edivaldo merece essa consideração por parte da cidade. Muitas vezes eu acho que... Eu testemunhei antes do Edivaldo, um presidente que o Democrata teve, o Edivaldo o conhece, que é o Langlebert Drummond, que também teve que vender imóveis, e por muitas vezes o Langlebert Drummond foi injustiçado por várias pessoas, dizendo que ele estava tirando dinheiro do Democrata e tal, quando era justamente o contrário. E eu acho que essas pessoas... Eu sei que o Edivaldo está brigando pela profissionalização, quer dizer... ele não quer ser dono do clube, como muita gente acha, né? Eu acho que ele merece esse desagravo, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas que trabalham por uma paixão, elas merecem essa consideração, né? Então o Edivaldo está aqui, não fazemos nenhum favor a ele em dar a ele essa chance de falar, de contar histórias, de todo esse lado dele e demonstrar a paixão que ele tem pelo Democrata. Então, para mim, foi uma honra. Ô, Sônia, quero te agradecer o convite. Para mim foi uma honra estar aqui com você. E eu tenho assistido e sempre muito bem acompanhada. Você sabe escolher os seus candidatos ou seus convidados. Não é o meu caso, mas os outros a gente vê sempre. Você sempre convida pessoas que realmente chegam aqui e levam muita informações para todos nós. E não podia escolher melhor uma pessoa para poder estarmos conversando de futebol, falando de Democrata, do que o Carlos. E o Carlos é uma pessoa que diariamente ele está, quando não está na televisão, quando está no rádio e tudo mais, ele está. Pode ter certeza que ele deve ter um grupo de futebol. Que alguns. Né? E também essa oportunidade da gente falar da paixão. A paixão, às vezes eu brinco com alguns torcedores. Mas você está chateado? Você acha que eu não estou? Você acha que o diretor não sofre, não torce? Né? Então, no bom sentido, na brincadeira, a gente vai fazer. Então,
como eu disse, o meu filho furou a fila, eu voltei, arregacei a manga, coisa de Deus, ele que comanda tudo. Eu não, é claro que eu sinto falta, sinto saudade, mas eu agradeço a Deus os 43 anos que ele me emprestou. Aquele cidadão, muito bom, uma pessoa especial, mas ele me fez trabalhar outra vez. Se é para trabalhar, vamos fazer bem feito. Verdade. Sem Não é verdade? Então, que a gente sempre busca para o democrata é o melhor. E o democrata, se Deus quiser, breve, ele vai. Já estamos há 21 anos aí por essa luta, esse sonho, chegando pertinho de realizar. E o democrata vai dar muita alegria para todos nós, se Deus quiser. Tamo aí. Queremos narrar muitos gols. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.